Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Cristiano. Eu sou... Não, todo mundo está escutando nesse tom? É? Qual que é esse aqui? Esse aqui, né? Deu aí. Então, meu nome é Cristiano, eu sou coordenador geral de articulação da Secretaria de Inclusão Digital lá do MC. Todos os programas e projetos lá da Secretaria que de alguma forma têm interface com outras instituições, sejam elas públicas ou privadas, passam por essa coordenação. O Telecentros BR é um deles. Ele vem, né, eu vou fazer um históricozinho breve só, eu sei que algumas pessoas que estão aqui eu já vi por aí, conheço, eu sei que acompanha e sabe a situação, início, meio e fim desse programa. Mas eu vou fazer um históricozinho só, rápido. A Secretaria de Inclusão Digital não existia, né, na estrutura do governo federal, ela foi criada em abril do ano passado, dentro do Ministério das Comunicações. Existiam programas dispersos. Está sendo filmado ali. Tem que ficar no cantinho. Internet. Vou te passar. Passam sem fio, então. Só para você ficar aqui na frente. Tá. Beleza. Então, com a criação dessa secretaria, em abril do ano passado, os três principais programas aí do governo federal, maiores programas de uma dimensão importante da inclusão digital, mas que não é a única, né, que é a conexão, os telecentros, os infocentros, os centros de inclusão digital, etc. Tinha, naquele momento, até 2010, esses três programas, que era o Telecentros BR, que era coordenado pelo Ministério do Planejamento, em parceria com o MC e com o MCTI. O Telecentros Comunitários, que já existia no Ministério das Comunicações desde 2006. E o GESAC, que é um programa que disponibiliza e mantém conexão via satélite, que também já existia dentro do MC desde 2003 e 2004. Esses três programas vêm para dentro da secretaria, que é criada em abril do ano passado. Com dinâmicas, interfaces, regras, condições totalmente diferentes para tentar fazer um esforço para que eles se conversem. Aliás, essa foi a ideia da criação da secretaria, né? A demanda do ministro e da presidência, para que se unificasse, ou se pelo menos desse início a uma unificação dos projetos e programas aí de inclusão digital do governo federal. Porque a gente sabe que tem vários ministérios, tem as suas iniciativas, os governos estaduais, municipais, as instituições privadas sem fins lucrativos, etc. O estágio que a gente pega, vai começar a entrar no ponto aqui da discussão do Telecentros BR, o estágio atual do programa Telecentros BR. Dos 9.400 espaços que foram selecionados lá no edital de 2010, ainda no planejamento, hoje, depois de 5, 6, estamos no 7º processo de validação, a gente tem um universo de 2.200 telecentros que estão em processo de instalação nesse momento, que é uma instalação que finaliza até janeiro do ano que vem, e 700 e pouquinho, 710, 712 instalados. Então, o tamanho do programa hoje é esse, daqueles 9.000. Isso por uma série de problemas aí de validação, de tempo em tempo a gente faz uma validação das listas desses espaços onde seriam entregues equipamentos, conexões e a formação que vem na sequência. Eu só queria deixar claro um ponto assim, que às vezes confunde um pouco na discussão, isso serve para todos os programas. O MC, ele não tem telecentros, ele apoia telecentros. Todos os programas dele, né, seja via GESAC, comunitários ou BR, a gente não indica nenhum espaço. Eu não falo, coloca um telecentro aqui, ou pelo menos ainda não. Vamos começar a fazer isso. Mas esses três programas que a gente tenta unificar e vem de uma herança anterior, que tem interfaces diferentes e formas de funcionamento diferentes, eles não trabalham dessa forma, né? Os ministérios, o comunitário foi para as prefeituras demandavam espaços, o BR, ministérios, governos estaduais, municipais, ONGs, etc. E a gente vai e coloca a infraestrutura, a conexão e a formação nesses espaços, mas não é
a gente que demanda isso. Nesse momento, a gente está numa validação final dessas listas, é a última, depois de 3 anos, não vai haver mais uma nova validação desses espaços que foram selecionados lá em 2010. A lista que a gente tem nesse momento é o tamanho que o programa vai ter, que é esses números que eu passei para vocês agora, 2.200 em processos já entregues, em processo de instalação, e 700 já instalados. E as iniciativas que foram gestadas no início de 2011, iniciadas no final de 2011 e que começam a avançar agora dentro do Ministério, apontam para um reordenamento e uma reorganização tanto dessa infraestrutura que já foi colocada, quanto pelo que vem pela frente, e os processos formativos, como eram feitos e o que a gente precisa daqui para frente. Sem, obviamente, jogar nada no lixo, porque isso não é uma boa prática de governo. A gente tem uma avaliação de todo esse processo, mas a demanda principal hoje é um esforço coordenado de ações e identificar exatamente quais são os espaços, olhando para o território nacional todo, quais são os espaços com maior dificuldade de infraestrutura e descarregar aquela infraestrutura que está sendo integralmente custeada com recursos públicos nesses espaços. Induzir processos formativos em parceria com principalmente as instituições de ensino superior, algumas outras parcerias pontuais, mas canalizar e fazer um chamado, já estamos fazendo na verdade, para que essas instituições de ensino superior assumam processos formativos em determinadas linhas que é identificado dentro do governo federal como importantes. A gente dialoga com outros ministérios para chegar a isso, obviamente. Não estamos desenhando nada sozinho ali dentro. E isso tudo aponta para uma reformulação de um plano mais amplo, na verdade, que é o famoso PNBL, que o ministro já vem falando há um mês e meio, mais ou menos. Está em gestação dentro do Ministério nesse momento, em parceria com alguns outros. É uma segunda versão do PNBL, do Plano Nacional de Banda Larga, que deve ser lançado em março, abril, maio, no primeiro semestre do ano que vem. Que aponta para vários desafios. Ele coloca vários desafios e vai colocar várias metas, né, para 2014, mas apontando, fazendo um cronograma até 2022, na verdade, das necessidades de formação, de capacitação e da expansão de infraestrutura. E dentro de um desenho amplo do que, no nosso entendimento, tem que ser custeado integralmente com recursos públicos, né, que são exatamente essas áreas, as áreas mais afastadas, e processos formativos que não sejam homogêneos e que respeitem principalmente a diversidade dos locais onde eles estão acontecendo, lá na ponta. Até então, o que a gente viu muito acontecer, até dentro dos próprios programas que estão hoje sobre coordenação do MC, foram processos formativos homogêneos. Você tem o mesmo curso e você quer colocar esse curso, implantar esse curso numa terra indígena, numa comunidade quilombola, num telecentro que está aqui no GDF, na periferia do GDF. E isso, a experiência, esses 10 anos de programa de inclusão digital mostrou para a gente que isso não é que não vou dizer que não tem resultado, mas tem um resultado limitado, né? A gente precisa de mais que isso. Então, a infraestrutura que a gente tem, que a governança dela está dentro da nossa secretaria, hoje são as conexões do programa GESAC, que são 13 mil pontos de presença dentro do contrato que a gente tem aí já vindo há bastante tempo. Ano que vem tem uma nova licitação para esse programa. E antes de que essa nova licitação tenha início, que é em agosto do ano que vem, a gente precisa, nesse primeiro semestre, redesenhar para onde a gente vai redesenhar o mapa do GESAC no Brasil. Porque ele teve vários momentos, na verdade, né? Em alguns momentos foram priorizados alguns espaços, em outros momentos outros espaços. E a demanda que vem forte hoje para o Ministério nessa questão da infraestrutura é principalmente para os espaços públicos.
A gente tem uma grande quantidade de conexões que estão em todos os locais que pode vir na cabeça de vocês nesse momento. Pode ter uma conexão GESAC hoje. A intenção do Ministério é, no primeiro semestre do ano que vem, reorientar isso tudo. Principalmente para escolas públicas e postos de saúde, além dos telecentros, obviamente. Mas a prioridade é colocar conexão em espaços públicos. CRAs, bibliotecas públicas, escolas públicas e postos de saúde, nas áreas de fronteira, região amazônica, semiárido e etc. Então vai haver esse movimento de reorientação dessas conexões no ano que vem. Estamos construindo nesse momento. Já tem algumas etapas já foram vencidas aí, mas estamos construindo a base legal, né, para poder avançar nessa direção, porque até então a portaria que institucionalizava o programa, ela de fato abria margem para esse tipo de infraestrutura, que é muito caro hoje em dia, né, as conexões via satélites. O Ministério não coloca uma antena lá só, mas ele mantém aquele sinal mensalmente, né? O cenário que a gente tem hoje no Brasil é muito diferente de 2002, quando começou o programa. Hoje você tem conexões a 30, 40, 50 reais, 4, 5 vezes mais rápidas do que o GESAC, que é uma conexão via satélite, tem uma limitação de banda de satélite. Então ela tem uma velocidade reduzida. Chega a 512K, as mais velozes são de 1 mega. Essas conexões elas têm que estar de fato onde a gente sabe que ainda vai demorar bastante tempo para que uma infraestrutura mais estrutural chegue a esses lugares. Então a ideia é reorientar tudo isso. A gente está em conversa com o MMA, com o MDA, o pessoal do Ministério da Defesa também, já esteve por lá, para a gente tentar desenhar esse mapa aí, dessas conexões, dessas prioridades para reorientar essas conexões. A expansão de espaços públicos de acesso à internet, telecentros, infocentros, etc., dependendo da localidade e da característica do programa, tem um nome diferente, mas o apoio, né, a expansão do apoio, na verdade, para esses espaços, nesse momento, está parada dentro do Ministério. A gente vai conectar, vamos entregar, vamos instalar todos esses que estão comprometidos, que é esse universo de 2.200, mas não tem previsão nenhuma de abertura de um novo edital, pelo menos não nesses moldes que era feito até então, de seleção de espaços, abrir esses editais monstruosos para distribuir 8.000, 10.000, 12.000 telecentros país afora, porque isso fez gerando ao longo do tempo um problema de gestão muito, muito grande. A gente está ali há 2 anos se debatendo aí para tentar chegar a uma solução para isso que seja melhor para todo mundo, não só para o Ministério, que tem uma responsabilidade sobre essa infraestrutura, né? Que é um equipamento do OMC, enquanto ele não é doado lá na ponta, ele é um patrimônio público, que está lá encaixotado não sei aonde, mas que a gente chegue a uma solução pactuada também para que esses equipamentos de alguma forma permaneçam em espaços de acesso público. Não tenham apropriação privada. Dentro desse redesenho todo da política que está acontecendo, da política de comunicação, particularmente aqui o ponto que eu estou tocando da inclusão digital, a gente está num momento bastante importante, na verdade, para essa construção dessas parcerias e dessas redes. A gente vem resolvendo todos esses problemas que vinham acontecendo de gestão, de dar uma base institucional para esses processos e de garantir que eles tenham um mínimo de sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, tem a clareza de que o principal papel hoje de uma política de inclusão digital é um papel de articulação. O Estado, a leitura que a gente tem ali muito claro dentro da Secretaria é que o Estado tem que, de fato, financiar os equipamentos, as formações, as conexões, as infraestruturas, o que for, para áreas prioritárias, e que no Brasil que não falta, né? Então, antes de pensar em colocar um telecentro em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em São Paulo, entendemos todas as especificidades desses locais, da periferia, etc. Mas a gente tem uma lista imensa de comunidades quilombolas que estão há anos esperando uma conexão. A gente tem uma lista de mais de 20.000 escolas públicas em áreas rurais, totalmente sem infraestrutura nenhuma. A gente tem uma série de espaços públicos, de populações e de territórios que a gente vai priorizar.
nessa gestão, pelo menos a partir de agora. Então a política ruma nessa direção, nesse momento. E é o momento exatamente da gente fazer e construindo essas parcerias com o governo federal aqui, principalmente, e somando com os governos estaduais. Os projetos que a gente vem lançando, todos envolvem governos estaduais, que a gente lançou no último ano. Lançamos um essa semana, envolvendo aí 11 secretarias de ciência e tecnologia para processos formativos em 11 estados diferentes. Mas a gente precisa sentar os ministérios todos que estão envolvidos nessa política, MMA, MDA, MC, MCTI, Defesa, principalmente esses. Temos parcerias com vários outros, mas esses são os grandes proponentes do Telecentros BR, foram os grandes proponentes do GESAC lá atrás. A gente precisa sentar com todos esses ministérios e, de fato, desenhar uma política articulada, que tenha claro essas áreas prioritárias, essas populações prioritárias, e é isso que a gente está fazendo nesse momento para que, nesse primeiro semestre de 2013, a gente consiga, de fato, lançar um plano que tenha clareza com metas e um foco muito... que fique claro para quem está fora do governo, né? Porque muitas vezes é uma discussão que descamba para um viés muito técnico, e a gente tem muita dificuldade, a maioria das vezes, para explicar para quem está fora da estrutura do governo como é que funcionam essas coisas todas, por que não tem conexão aqui, por que tem um telecentro lá não tem aqui, porque... Então a gente precisa construir um discurso articulado para isso, para não sobrepor política. Esse é um ponto. Que tem várias instâncias, federais, estaduais, municipais e da sociedade civil, fazendo a mesma coisa. A gente às vezes chega num município, tem um telecentro da prefeitura aqui, do lado tem um outro telecentro do Ministério X ou Y. Entendeu? E o bairro ali, 1 quilômetro adiante, está ali há 2 anos numa fila esperando a conexão. É uma coisa complicada, mas a gente sabe que isso acontece, e acontece em larga escala, né? Não é uma coisa residual. Então a gente precisa, de fato, unificar e sentar. Esse programa que a gente lançou essa semana, o Redes Digitais da Cidadania, é um primeiro esforço nessa direção. Sentamos com os governos estaduais para ver o que eles têm de projeto de inclusão digital, o que o governo federal tem de projeto de inclusão digital sob governança do MC no primeiro momento, desenhar áreas prioritárias, municípios e trabalhar em conjunto, para que não se sobreponham ações, não haja desperdício de tempo, de recurso e outros pontos importantes quando se faz uma política para o território todo. Deixa eu ver mais algum ponto importante para colocar. Bom, acho que a princípio é isso. Não sei se tem em algum momento tem algum questionamento específico, mas acho que uma geral do que está acontecendo ali dentro hoje é isso. Esse cenário para os telecentros, né, de resolver como é que está colocado antes de pensar em expandir qualquer coisa, uma reorientação da infraestrutura de conexão para as áreas prioritárias e processos formativos, aí, capacitações, redes de formação, etc., dentro de estruturas que tenham uma permanência. Aí eu estou falando, nesse momento a gente está trabalhando só com universidades públicas, estaduais, federais, institutos federais, e uma formação, né, um conteúdo e um processo formativo, uma metodologia que respeite a população e os territórios onde ela esteja acontecendo, que respeite a diversidade do povo brasileiro. Esses são os 4 eixos e os 4 focos principais da política de inclusão digital ali dentro da Secretaria nesse momento. A gente tem outros de infraestrutura que são mais focados, o programa de cidades digitais, etc. Mas acho que para a nossa discussão aqui, esses são os pontos que a gente pode abrir um diálogo importante aí para avançar.